Fala galera, então hoje a gente vai falar da sociologia de um cara chamado Max Weber, né? A sociologia dele é um contraponto à sociologia do Durkheim, que a gente fez um vídeo até sobre essa sociologia do Durkheim um tempo atrás. Durkheim que foi um cara bem importante na sociologia, no assentamento, né, do que é a sociologia, na institucionalização da sociologia, traçando, né, qual é o objeto da sociologia, o que ela estuda e pensando em métodos de estudo para a sociologia. E o objeto de estudo da sociologia para o Durkheim são os fatos sociais, que a gente caracterizou lá como os fatos, né, os fenômenos sociais que acontecem, né, que são exteriores ao indivíduo, que tem uma capacidade de coerção, né, de pressionar o indivíduo a se comportar daquela maneira, agir de tal ou tal forma, e também que são gerais, né, que acontecem de forma disseminada, né, espalhada na sociedade da gente, né, algo que acontece com uma única pessoa, né. É tipo a língua que eu falo, assim. A língua é um ótimo exemplo. Ela tem esse aspecto externo, ela já estava aqui, inclusive, antes de eu nascer, o que me ajuda muito a identificar esse fenômeno externo. Tem um processo de coerção, essas pressões, né, que me fazem falar essa língua, enfim, né, desde que eu era criança, a questão de me comunicar com os meus pais, né, aquela questão de fala assim, fala assado, ou então até mesmo eu vendo a necessidade de falar daquele jeito para estabelecer uma comunicação. Então tudo isso, né, e a questão de ser geral, né, enfim, eu começo a falar português porque meus pais falavam português, porque outras pessoas no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país falavam essa língua também. Então a lógica é essa, né, fato social tem esse aspecto de ser externo ao indivíduo, não depende exclusivamente dele, tem a questão da coerção e também tem o aspecto de ser geral. A gente pode pensar em várias questões da língua que fala, como foi o exemplo que eu acabei de dar, do crime. O Durkheim vai falar sobre suicídio como fato social, inclusive. A gente pode pensar na forma como as pessoas se vestem, na forma como a sociedade da gente constrói um ideário de como é o comportamento masculino, de como é o comportamento feminino. Então tudo isso, cara, se enquadra no que ele está chamando de fato social e para ele seria objeto de estudo da sociologia. Então, a gente tem os fatos sociais como objeto da sociologia para o Durkheim, mas para o Weber o objeto da sociologia é outro. A sociologia do Weber vai ser chamada, se o Durkheim está olhando muito para essa questão da coletividade, a sociologia do Weber, muita gente vai destacar esse ponto, ele está olhando mais para a questão dos indivíduos, beleza? E dos indivíduos até mesmo como a gente poder partir, né, de algumas compreensões sobre a questão do indivíduo para poder compreender essa sociedade na qual a gente está inserido. Mas vamos lá, a sociologia do Weber ele vai chamar de uma sociologia compreensiva, né? Uma sociologia que vai ter como papel a interpretação da ação social, dos sentidos que os indivíduos dão para as ações sociais. Só para localizar, né, o Weber, o Max Weber, é um alemão, ele nasceu em 1864 e morreu em 1920. E é um outro cara profundamente influente no pensamento sociológico até os dias de hoje. A sociologia do Weber ainda é muito trabalhada, ainda é muito reproduzida, ainda é muito comentada. Então, essa sociologia compreensiva. A sociologia compreensiva que vai ter como seu objeto de estudo a ação social. E o que são as ações sociais? Essa é a nossa questão hoje. Abre aspas para a própria palavra do Weber. É uma ação na qual o sentido sugerido pelo sujeito ou sujeitos refere-se ao comportamento de outros e se orienta nela no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Ou seja, a ação social é aquela ação que é orientada pelo comportamento de outros. Vamos lá, vamos dar exemplo, né? A ação social é toda ação que eu faço onde o motivo de eu estar fazendo é o comportamento de uma outra pessoa. Repara como isso é uma expansão enorme para o que colocou o Durkheim, né? Isso coloca, por exemplo, é objeto da sociologia, o meu comportamento ele é orientado pelo comportamento de uma outra pessoa. Quando isso acontece? Aí os exemplos são mais abundantes ainda, né? Isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, é uma ação social, porque o meu comportamento ele é orientado pelo comportamento de outros. Outros quem? As pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. O comportamento de vocês de assistir um vídeo também, ele é orientado pelo comportamento de outros, que pode ser do professor de vocês, que vai dar uma nota para vocês ou coisa do tipo. Então, a ação social é isso.
Quando eu estou conversando com uma outra pessoa, enfim, né? Um festival de ações sociais, a questão de como eu meço, o que eu falo, de tal, o meu comportamento, como eu me visto, a escolha que eu faço da roupa, o que eu faço quando eu chego num determinado lugar, quando eu estou diante de uma outra pessoa. Então, tudo isso, todas essas ações que eu tenho, onde ela é orientada pelas ações de outras pessoas, eu vou chamar de ação social, beleza? Então, toda ação que é orientada pelo comportamento de outra pessoa é ação social. Isso abre o meu horizonte enormemente. Mas vamos lá, nesses inúmeros exemplos aí para a gente pensar, vamos pensar eles conforme uma tipologia que o Weber fez. O que seria essa tipologia? Ele separou alguns tipos de fatos sociais. O Weber ele tem muito essa forma de trabalhar, que é de categorizar por tipos ideais, né? O que é um tipo ideal? O tipo ideal é falar assim, o tipo ideal da ação social racional com relação a fins. Então, quando a pessoa age, ela está, enfim, né, ela raciocina, aquela ação dela é uma ação raciocinada que tem um objetivo final que ele quer atingir. Esse é um tipo de ação. É o único tipo que existe? Não. O que leva as pessoas a agirem de uma determinada maneira são vários fatores que são diferentes. Você pode ter uma pessoa que age, por exemplo, motivada por questões afetivas, que age com raiva, por exemplo. Só que aí, por que ele vai chamar de tipo ideal, né? Porque esses tipos são ideais, porque dificilmente eles são da maneira como ele está colocando. Significa o quê? Que um tipo pode estar misturado com o outro, você pode ter essas relações. Você pode ter tanto um tipo de ação racional motivada por fins, mas que nessa ação racional motivada por fins, você tem uma forte presença de afetos, uma forte presença de valores, beleza? Então, essa coisa dos tipos ideais é só para separar por categorias. É bom a gente ter isso em mente, assim, né? São tipos ideais, ele faz isso. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo melhor. O aluno muito bom e o aluno muito ruim. São tipos ideais. Qual é o aluno muito bom? É o aluno que chega sempre no horário certo, que faz todos os trabalhos, que faz pesquisa, que só tira notão e assim por diante, em todas as disciplinas, que é gente boa, que é gente fina, que é obediente, e assim por diante. O que é o aluno ruim? É o aluno que não faz nada, é o aluno que só tira 0, é o aluno que não respeita ninguém, que trata os outros mal, é o aluno que não quer nada com nada. 2 tipos ideais, o tipo do aluno muito bom e o tipo do aluno muito ruim, beleza? Por que são tipos ideais? Porque eles são colocados como se fossem categorias puras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse tipo ideal de aluno bom, não necessariamente ele vai ser dessa forma, porque isso aqui é um tipo ideal, mas ele vai ser algo próximo dessa forma, beleza? É algo que vai chegar perto dessa forma. Ele pode, sei lá, você pode tirar notas ótimas, mas em uma disciplina ele lá não é tão bom. Ou então ele pode, de vez em quando, não ser um cara, enfim, né, que tenha a disciplina que os professores desejam que ele tenha, ou coisa do tipo. E o tipo ideal de aluno ruim, colocado, enfim, também como um tipo puro, digamos assim, ele também é um tipo ideal, é um tipo puro justamente por isso, porque provavelmente esse aluno ruim não existe. Por isso que é um ideal. Mas existe o quê? Aquele aluno que tem um comportamento que é bastante próximo desse tipo ideal que eu coloquei como tipo ideal de aluno ruim. Então a ideia é mais ou menos essa. A gente pode pensar até mesmo assim, ó, tipo ideal aluno bom, tipo ideal aluno ruim, e como se tivesse uma linha juntando os dois aqui. Beleza? Um espectro, uma linhazinha aqui. E os alunos estão onde? Estão nessa linha. Uns estão mais próximos do meu tipo ideal de aluno bom, outros estão mais próximos do meu tipo ideal de aluno ruim. Por isso que chama de tipo ideal, beleza? E claro, tem essa criação, a gente vai ter que dizer qual tipo ideal que eu estou falando. Eu vou ter que categorizar, por exemplo, nesses meus exemplos, o que é o aluno bom e o que é o aluno ruim. E nesse processo eu vou tentar criar, né, uma argumentação que abarque o máximo possível de alunos.
Então é isso que o Weber está fazendo, está traçando tipos ideais de ação, tentando abarcar o máximo possível de ações sociais, e são tipos ideais. Não significa que uma ação é só estritamente desse jeito ou daquele outro jeito, mas que você pode ter vários fatores envolvendo né, vários tipos de ação social diferentes agindo ao mesmo tempo numa ação, no comportamento de um indivíduo. Primeiro tipo, ação social, os 4 são ação social, racional com relação a fins. É o cara, é a mina que vai se comportar, que vai agir visando um objetivo lá no final. Simples assim. É aquela atuação que é motivada visando cumprir, alcançar algo lá no final, né? Aquela ação que tu pensa, enfim, né? Objetivando aquela ação ali, né? Seja de conseguir algo de alguém, por exemplo, eu posso agir visando aquele fim ali, que é conseguir aquilo que eu estou querendo. Então, essa é a ação social racional com relação a fins. É quando a minha ação está sendo motivada visando lá um ponto final, um objetivo, coisa do tipo. Ou um trabalhador, enfim, que faz... Eu que estou fazendo esse vídeo aqui pensando num fim que vocês assistam e isso sirva para a vida de vocês. Então, com relação a fins, é isso. É um trabalhador, né, que está trabalhando ali naquela rotina dele e o objetivo dele está focado lá no final, que é receber o salário dele. Então, essa coisa da ação social, racional com relação a fins, são as ações que eu tenho objetivando lá no final o alcance de algum objetivo. Show de bola, gente? É ação social. Então, é uma ação que é feita tendo em vista o comportamento de outras pessoas também. Ação social racional com relação a valores. São 2 tipos de ação social racional. O primeiro é movido por fins, o segundo por valores. Esse por valores já tem uma carga de um conteúdo ético, político, moral, enfim, né? A minha ação ela não está sendo motivada pelo fim, pelo que eu vou conseguir lá no final do túnel, mas ela está sendo motivada por valores que eu carrego. Então eu acho que isso é o que deve ser feito, então eu vou lá e faço, independente do fim que se possa ter. Então a ação racional com relação a valores é essa ação onde o que importa, o que está te orientando ali, são os valores que tu tem. Beleza? Isso pode, sim, são valores relacionados à ética, pode ser valores religiosos também. Então eu ajo porque eu acredito que a pessoa do meu segmento religioso ela deve se comportar dessa maneira. Claro que eu posso, de novo aqui, né, são tipos ideais, esses tipos eles podem se misturar. Eu posso tentar adaptar para o meu objetivo o meu conteúdo ético, o meu conteúdo religioso, o meu conteúdo moral. E para alcançar o fim eu posso não fazer qualquer coisa, né? Eu posso pensar também numa ação que os meus valores estejam envolvidos. Beleza? É mais ou menos assim, né? De eu vou trabalhar e vou tirar o meu salário lá no final. Então, só que eu vou trabalhar da melhor forma possível, mesmo que eu tenha aquele fim. Por quê? Porque o meu valor ético é que eu tenho que cumprir a função pela qual eu fui pago para cumprir. Então, pode ser que, sei lá, mesmo que eu possa não fazer o meu trabalho, né? Porque, sei lá, não vai ter ninguém me vigiando, coisa do tipo. Não, eu vou cumprir aquilo, por quê? Porque eu tenho um compromisso moral, um compromisso ético com aquilo, então eu vou fazer dessa forma. Então, eu acho que isso é um exemplo que satisfaz um pouco. Terceiro, ação social afetiva. É a ação social que é movida por sentimentos. Quais sentimentos? Vários, né? Sentimentos. Então, é movida por um sentimento de fraternidade, por um sentimento de amizade, por um sentimento de amor, de paixão, de vingança, de medo, de raiva, de angústia. Então, são as ações onde o que faz a gente se mexer são esses sentimentos. De novo aí, né? A gente pode misturar isso tudo de novo. Numa competição, por exemplo, eu tenho um fim, eu quero sair vencedor daquela competição. Então, eu vou lá e vou ter minha ação social, racional, com relação a fins, aquele meu objetivo lá final. Posso ter
em alguns momentos da competição, a possibilidade de burlar alguma coisa, de fazer alguma, sei lá, o árbitro não está vendo e tal, mas não. Eu vou ter ações ali, onde essas ações, elas vão ser umas ações racionais com relação a valores, porque eu tenho valores, tem coisas que eu não vou fazer, mesmo estando num processo de competição. E por que não eu posso colocar a questão da ação movida pelos afetos? Eu posso colocar uma carga de raiva, por exemplo, né, de que eu tenho que fazer aquilo, tenho que competir, aquela pessoa é minha inimiga, que sei lá o que, eu posso colocar esse tipo de motivação nesse meu comportamento, nessa minha ação, aqui no exemplo que eu estou dando, por exemplo, num ambiente competitivo, por exemplo. Então a gente vai ter, de novo, essa possibilidade de intercâmbio, né, entre as ações, mas essa ação social afetiva, que é a ação social onde o que leva a gente, o que move o nosso comportamento são os afetos, beleza? E isso acontece muitas vezes, né? Você age, por que você fez isso? Cara, eu fiz, sei lá, por amizade, entendeu? Então é muito disso, assim, né? O que te leva a agir são os afetos. Por que tu não fez? Cara, fiquei com medo. Mas se tu tivesse feito, tu teria conseguido isso. Ou seja, alguém te apontando os fins que você conseguiria. Você fala, pô, mas e aí? Travei, irmão, medo. Então, o que te leva, inclusive, enfim, nessa situação de não ação, isso é uma ação social, inclusive, né? Então, essa ação social é motivada, né, pelos afetos, né? Então, isso é muito importante também, né? E exemplos são vários, assim, né? De fraternidade, de amor de pai, de filho, dessas de mãe, né, também, de raiva, né? Quantas vezes a gente não se comporta pela raiva, né? Então não tem nem ação racional, é só ação social afetiva mesmo, é só a raiva que está ali, eu estou falando pela raiva, estou agindo pela raiva. Então isso acontece muito, né? Então a angústia, a insegurança. Então essa ação social afetiva, ela é algo de fato, enfim, né, bem existente na nossa vida. É bom a gente ter isso em mente, né? Esses tipos que o Weber coloca, eles pegam boa parte da vida da gente, né? Essas ações que a gente faz visando um final ali, né? Essa ação que a gente faz de acordo com os valores, essa ação que a gente faz movida pelos afetos e, por último, que ele vai chamar de ação social tradicional, que é aquela ação social movida pelos hábitos que foram construídos há muito tempo e já estão interiorizados, que é movido pelos costumes, né? Isso na religião é muito categórico, assim, né? De como você tem que se comportar, que isso já foi ensinado. Por que faz isso? Não, faz porque tem que fazer, porque é o certo a se fazer. Inclusive, nesse ponto, né? Essa ação tradicional, muitas vezes a explicação dela é faça porque sempre foi assim. Por que eu tenho que pedir bênção para o vô? Porque foi assim que eu aprendi, porque foi assim que teu avô aprendeu e é assim que tu vai continuar fazendo. Então essa ação tradicional é a que já vem se repetindo ao longo do tempo e que a gente acaba reproduzindo quase que de maneira espontânea, né? Tanto que ela não está nem na categoria de ação racional, por quê? Porque a gente só reproduz, foi assim que a gente aprendeu, foi assim que a gente foi sociabilizado, foi passado para a gente que sempre foi assim e é assim que eu continuo fazendo. E ela é muito presente em ambientes religiosos, né? Então, em ambientes tradicionais, né? De família tradicional, ou então chamam até de educação tradicional, né? Alguns ambientes escolares, por exemplo, então tem muito disso, assim, né? De por que eu faço? Porque é o certo a se fazer, porque sempre foi assim. E isso lhe é transmitido e você continua reproduzindo. São esses 4 tipos de ação social, os 4 principais, que abarcam boa parte das ações que a gente tem na sociedade da gente, das ações sociais, desse nosso comportamento, essas nossas ações que são orientadas pelos comportamentos de outras pessoas. Esses 4 tipos de ação social que o Weber coloca, eles abarcam boa parte das ações da gente na sociedade. Ação racional, ação social racional com relação a fins, ação social racional com relação a valores, ação social afetiva e ação social tradicional, beleza? Relação a fins, relação a valores, relação a afetos, relação à tradição. Espero que vocês tenham entendido.
Vamos continuar nessa saga, né, dos clássicos da sociologia. E essa sociologia do Weber é muito importante, vai abrir um campo de pesquisa que é enorme e até hoje é extremamente influente, né? Compreender o que leva as pessoas a se comportarem dessa ou daquela maneira. Isso é fundamental. É isso e espero que estejam todos bem. Forte abraço.